E finalmente o século perdido vai nos ser revelado. Vegapunk começa a nos informar que a ilha de Egghead, na verdade, é de uma civilização antiga de 900 anos atrás. E isso pode nos trazer muitas, mas muitas respostas sobre tudo que o governo tem escondido durante esse tempo todo. Desde a criação das Akuma no Mi até as grandes invenções da humanidade no mundo de One Piece. Se você quer saber de tudo isso, então fica aqui nesse vídeo do capítulo 1065 de One Piece. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo aí de One Piece, capítulo 1065, né? Vocês estão notando que eu não tô aparecendo, mas é porque eu estou doente, então não tô muito legal. Então por isso que eu não tô aparecendo, mas agradeço todo mundo que tá me desejando melhoras, né? Quem tá deixando like, quem tá deixando dislike, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Sei que pouca gente vê os vídeos meus de One Piece, até porque todo mundo vê só os modinha, né? Os caras que são grandão. Brincadeiras à parte, gente, agradeço pra todo mundo que tá aqui, fico feliz de coração. E já bora comentar sobre esse capítulo, que o One Piece ganhou capa da revista, né, da Jump, promovendo mais uma vez o filme Red, que chegou a alcançar aí 18 bilhões de venda no Japão, e também tá indo muito bem aqui no Brasil. Assim que eu melhorar, vou assistir o filme Red com toda certeza. Dublado ou legendado, não importa. E vocês também, aconselho irem assistir, se tiver uma possibilidade de assistir na cidade de vocês, tá bom? E bom, vamos lá. O capítulo 1065 vai começar e ele vai nos apresentar dessa vez, os 6 Vegapunks e todas suas qualidades, tudo que eles são, como eles são, tudo que eles pesquisam e tudo mais. E bom, na ilha Egghead, o Zoro, o Brook e o Caribou estão lá conversando, batendo um papinho maroto, enquanto... Bom, esse papinho não tem nada demais no final das contas. Eles ficaram ali no navio, mas o Caribou tá morrendo de medo ali, tá se cagando de medo. E aí a gente já vai passar ali pra dentro do laboratório do Vegapunk. É então que todos eles vão entrando, olhando escadas rolantes, que pra gente é muito natural, mas para o mundo de One Piece é uma novidade. E é dito pela Lilith que toda a fonte de energia da ilha é o fogo. Provavelmente o fogo do centro da Terra, quem sabe? Bom, é uma possibilidade, vocês não acham? Ela diz que você pode converter o poder do fogo em qualquer tipo de energia. E mesmo que queime alguns recursos naturais, eles sempre procuram combustíveis alternativos. Nesse momento, a Lilith chega até a mencionar que se pelo menos existisse uma chama eterna, bom, acredito que através da linhagem das Akumas no Mi, o Vegapunk tente descobrir essas chamas eternas, coisas eternas, como até mesmo o poder do Marco da Fênix. Vocês não acham que seria super interessante se ele tivesse, por exemplo, a Akuma no Mi ou então o Marco em mãos para poder pesquisar sobre o seu próprio corpo? Até porque a chama da Fênix, ela sempre renasce de uma forma ou de outra, como se fosse uma chama eterna. Então com isso ele teria combustível para a vida toda e poderia até mesmo criar um sol. É então nesse momento que a Lilith vai entrando no laboratório, enquanto Edison, que é o outro Vegapunk, vai chamando ela, enquanto o pessoal fica meio confuso, porque ela ultrapassou uma porta e essa porta nem se abriu. Na verdade, essa porta se parece muito com aquele estilo que a gente vê muitas vezes em Star Wars, em filmes futurísticos, onde nós temos uma parede, quando você tem permissão, você pode passar, quando não, você fica fechado do lado de fora. Eu vejo muito isso, por exemplo, em Destiny, né? Destiny 2, pra quem joga aí, deve saber do que eu tô falando. E é então que o pessoal consegue ultrapassar, mas a Lilith acaba sumindo. É então que eles vão cair ali numa certa armadilha, porque deixaram o Serafim número 4, que está na forma de Jinbe, lutar contra os Mugiwaras. E é então que ele começa a batalha, porque ele é apenas um pacifista, mas o Edson, a Lilith e o próprio Pitágoras estão apenas testando os seus serafins contra inimigos reais para obterem ali mais dados, mais informações. Detalhe engraçado dessa parte é que antes deles começarem essa batalha, a Nami tá querendo achar ali algum tesouro futurístico e dá até um chute do futuro, o famoso Mirai Kick, em cima do Usopp, quando o Usopp pega e diz assim que isso aí é um gosto meio estranho, é um gosto meio de velha, e você sabe, né, a Nami não é nada velhinha. De toda forma, o pacifista começa um ataque contra os Mugiwaras que tentam lutar contra ele, porém, o pacifista ainda, mesmo sendo enorme, quase do tamanho do Jinbe, só que um Jinbe criança grandão. E aí a Nami diz que graças a isso ela não consegue lutar contra o Jinbe de fato. E o Jinbe parece ter o poder do Senhor
Pink, onde ele mergulha nas coisas como se virasse um lamaçal e pega as pessoas, tanto que pega a Nami pelo próprio pescoço, amassando ela, mas em um certo momento, quando a Nami diz Jinbe, parece que o fator linhagem, parece que tudo isso vem das memórias também do Jinbe, ou seja, se isso provém do Jinbe também, significa que um pacifista ainda pode ser acalmado por uma pessoa que tem uma boa memória dentro da sua mente, ou seja, uma pessoa importante, como o Fisher Tiger ou outra aparição de outra pessoa, né? Fisher Tiger no caso já tá morto, mas vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Detalhe é que os pacifistas não têm só os poderes ali do que parecem ser de Akumas no Mi, mas também os poderes reais de cada um dos seus progenitores. Por exemplo, a própria habilidade de Karatê Tritão, esse Serafim também possui. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que se por acaso o Vegapunk conseguiu pegar a Akuma no Mi do Sr. Pink, será que o Sr. Pink, assim como o Doflamingo, entre outros, pessoas que foram presas pela Marinha pós-Dressrosa ou em algum momento foram presas, todos eles foram utilizados ali, pegaram sangue deles para que eles pudessem de alguma forma clonar as suas habilidades? Bom, pelo menos essa é uma grande de uma possibilidade que eu imagino aqui. E é então que Sandy, ficando pé da vida, porque o Jinbe bateu ali, né? O Jinbe Serafim bateu na Nami, ele parte pra cima, dá um grande de um chute nele, enquanto a própria Robin também faz a mesma coisa. Ataca mais uma vez o Jinbe, que volta mais uma vez com seu Karatê Tritão, e o Zop tenta o impedir, mas é pego novamente. Só que parece que esse Jinbe ainda não está totalmente pronto. Os serafins estão sendo feitos aos poucos e não são todos que estão prontos para a batalha. Tanto que quando o Franky vai ativar ali o seu laser em cima do próprio Serafim, o Vegapunk Edson diz que aquilo é um problema e que o Serafim é apenas uma criança, e conforme o Serafim vai crescendo como uma pessoa normal, ele pode ir aprimorando cada vez mais suas habilidades. E esse é o grande problema também, porque conforme o Serafim vai crescendo de habilidade, ele pode se tornar contra o seu próprio criador, como nós já vimos acontecer em várias e várias histórias. E essa é uma grande de uma possibilidade que pode acontecer com os próprios serafins contra a Marinha. E bom, eles não queriam colocar um teste de laser contra o Serafim tão cedo, até porque ele ainda é uma criança, ele ainda acabou de nascer, e é então que todos eles começam a discutir, e aí nós conhecemos de fato o Edson. O Edson, que é a parte de pensador do Vegapunk. Nós temos também o próprio sábio, que é o Pitágoras, que acumula diversas informações, e aí nós vamos percebendo que todos os Vegapunks fazem parte de uma coisa só. Não é como se o Vegapunk estivesse controlando todos eles, pelo menos não foi isso que me aparentou, visto que cada um deles executa uma parte do corpo humano, um pelo desejo de comer, que precisa comer para que eles continuem sobrevivendo, senão o outro acaba se desgastando, enquanto o outro é um pouquinho mais inteligente, o outro é sábio, o outro é bom, o outro é um pouquinho mais ganancioso, e por aí vai. Cada um deles completa toda a mente do próprio Vegapunk, e é então que o Vegapunk Pitágoras começa a pegar algumas informações desses níveis de batalha, e conforme eles vão gastando sua energia, eles vão descontando tudo em cima de York, que é o Vegapunk do desejo, que só come, caga e dorme, ou seja, é a parte do Vegapunk que funciona só para isso. Então é dito pelo próprio Pitágoras que os padrões de ataque dos serafins continuam se desenvolvendo enquanto eles crescem, ou seja, eles melhoram conforme vão crescendo, assim como um ser humano. E isso sugere que o fator da linhagem realmente armazena algumas de nossas experiências pessoais. Então, se ele disse isso de experiências pessoais, provavelmente o Jinbe, quando foi ferir a Nami, ele deu uma certa de uma hesitação. Então aquele serafim ainda carrega algumas partes dos genes do próprio Jinbe, de onde foram tiradas suas informações, o seu sangue e o seu DNA. E se eles quiserem ainda tentar acelerar o processo de crescimento dessas crianças, que aí pode entrar ali até o próprio processo de gigantificação, eles têm novos obstáculos para atingir, e isso também é um fato muito interessante.
porque mesmo assim parece que o Vegapunk não quer forçar essas crianças a crescerem de uma forma totalmente esdrúxula. É então que somos apresentados de fato a York, né, do desejo. Ela ficou gordinha porque comeu pra caramba, depois tirou uma soneca e funciona como um certo descanso pro corpo do Vegapunk. É a parte do descanso dele. É como se nós estivéssemos naquele anime de Cells at Work, onde nós temos várias células dentro do nosso corpo, e aqui o Vegapunk ele dividiu basicamente todos os seus membros em cada pedaço. Um pedaço só para pensador, um pedaço só para um cara sábio acumular informações, outro para só ideias, outro para só comer, beber, fazer esse tipo de coisa, e um principal que é o Shaka para poder controlar todos eles, porque senão iria virar uma completa de uma bagunça. É nesse momento que o Shaka aparece, impede que todo mundo ali fique brigando ali com os serafins, já tiveram pelo menos ali a experiência que eles queriam, e a gente vê que o Vegapunk mesmo assim não confia tanto nos Mugiwaras, até porque os sapatos ficam presos no chão e eles não podem se mover, a não ser que Vegapunk os permita. E é então que temos uma revelação bombástica, porque essa se parece uma ilha do futuro. É isso pelo menos o que Franky, Nami, todos eles admitem. Mas, na verdade, é ao contrário. Na verdade, Egghead é uma ilha do passado que existiu há 900 anos atrás, onde tinha uma civilização antiga, mas que tinha conhecimentos muito avançados. E é nesse momento que Luffy acaba encontrando junto com Bonnie, Chopper e Jinbe o que parece ser um robô gigante. E ali terminamos o capítulo de One Piece. Gente, eu acredito que esse capítulo foi bagunçado. Eu confesso pra vocês que quando eu li, eu não gostei. Foi um dos poucos capítulos que eu não gostei. Eu gostei, na verdade, do final, porém, eu acho que o andamento dele ficou muito bagunçado. Do nada, o Jinbe, né, atacando ali todo mundo, né, o Jinbe Serafim, e aí as informações sobre o Jinbe, aí encheu ali de 6 Vegapunk logo de uma vez, assim, de uma forma um tanto quanto confusa. Acredito que o Oda não mandou muito bem nessa parte, no meu ponto de vista. Ele inseriu muita informação, inseriu muita coisa assim logo de cara, muitos acontecimentos muito rápidos, depois para e depois continua, mas no final é aquele hype de sempre de One Piece, da gente ficar super curioso sobre o que deve acontecer e sobre toda a verdade da civilização antiga, né? Que não era tão antiga assim, que ela era muito avançada. Eu acredito que essa civilização antiga, na verdade, ela tenha sido extinta nesse momento porque o seu conhecimento se tornou muito grande a ponto deles quererem superar o próprio Deus. Deus esse que era Insama. E a partir disso, Insama institui o governo mundial, derrotando essa civilização antiga que queria alcançar o seu posto, e então passa a controlar o mundo inteiro. E nessa civilização antiga, eles tinham as armas para criar Akumas no Mi, os segredos de tudo isso, e talvez tudo isso tenha sido passado também para a Lua, onde está Enel, e isso possa nos mostrar que Enel pode estar de volta sim na saga de One Piece. É uma possibilidade, visto que na saga da Lua eles têm um conhecimento também muito avançado. Nisso tudo, o Oda pode estar se baseando na passagem bíblica da Torre de Babel, quando vários seres humanos queriam alcançar o posto de Deus, queriam chegar mais próximos de Deus e simplesmente construíram uma Torre de Babel. É então que Deus vai lá, castiga o seu povo, confunde as suas línguas e derruba de vez a Torre de Babel, e várias pessoas se dispersam ao redor. E é então que nasce a nossa sociedade, segundo as passagens bíblicas, né? Então eu acredito que o Oda está usando isso de inspiração, usando ainda esse conceito de civilização antiga. Para quem viu Zelda Breath of Wild, segundo meu amigo João, também vai entender um pouquinho dessas coisas que estão sendo abordadas em One Piece. Eu não joguei, eu não sei, mas como ele me disse, provavelmente vocês já devem saber, né? De toda forma, o final do capítulo foi muito bom, eu gostei bastante. A única teoria minha é essa por enquanto. Eu acho que Torre de Babel vai ter algo completamente ligado a essa parte da história de One Piece, de como o século perdido ele foi extinto, o porquê todo mundo tá escondendo isso, e talvez Insama seja o grande culpado de tudo, mas ele queria impedir que a civilização antiga também destruísse todos os outros reinos. É uma possibilidade, não é uma verdade, mas é uma possibilidade, porque nós não podemos assumir que tudo do século perdido, na verdade, eram todas pessoas boazinhas que queriam o bem de toda a humanidade, né? Bom, é isso por esse vídeo, muito obrigado a todos vocês, espero a teoria de todos, e Mano Joe está vazando. Até uma próxima, muito obrigado para todo mundo que me desejou melhoras. Fui e valeu!